Se você tá cansado de discutir, ser enganado, ficar com aquela sensação que argumento foi aquele, espera a vinheta, que o Filosofia é a Mãe vai te ensinar a identificar e a fugir das armadilhas dos maus argumentos. Bora sair da caverna? Oi, esse é o Filosofia é a Mãe e eu sou a Leila Miranda. Bom, para começar o vídeo, eu quero falar de uma música do João Gilberto que chama Discussão. É uma DR, tá, gente? Em determinado momento, o cara vai falar pro parceiro assim: se você pretende sustentar opinião ou discutir por discutir só para ganhar a discussão, e aí um pouquinho mais na frente ele vai falar assim: você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Ele tá numa vibe assim de questionar que tipo de argumentação é aquela que a pessoa tá querendo fazer na hora da DR. Bom, se a gente acha que uma boa argumentação é um vale-tudo, se você tá achando isso, achou errado. Uma boa argumentação não é arma de guerra, não é vale-tudo. Mas é sim uma ferramenta essencial para a construção de um bom debate. Numa linguagem mais técnica, esses maus argumentos são chamados de falácia. Falácias, gente, são erros lógicos e elas podem ser de dois tipos. Existem as falácias formais, onde o erro do raciocínio está na sua estrutura, na sua forma, e existem as falácias informais, onde o erro da argumentação, né, o que torna o raciocínio ilógico, é o seu próprio conteúdo. E na maioria dos casos, esse erro ele é intencional, ou ele é uma hipótese injustificada, ou ele é uma pista falsa. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Bom, gente, como professora do ensino médio, eu tô sempre tentando buscar novidades para incrementar lá as minhas aulas. Lógica não é o top 5 dos meninos dentro da filosofia, mas é um conteúdo muito importante, um instrumental muito importante, principalmente para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer os vestibulares, para quem vai fazer o Enem, que ajuda muito na desenvoltura e da escrita, né, na redação, principalmente. Eu vou dar umas dicas então de alguns materiais, de alguns links alguns sites da internet, eu vou deixar os links lá embaixo. Mas a estrela de hoje é essa belezura aqui, escrito pelo Ali Al-Moussaoui. O Ali Al-Moussaoui, eu acho que se pronuncia dessa forma, tá, gente? Ele é formado em Engenharia de Sistemas pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele já trabalhou no Mozilla, ele já trabalhou na Apple, então é um cara reconhecido na sua área e resolveu escrever a respeito de falácias informais. Para quem não sabe, a lógica, principalmente a lógica simbólica, né, ou a lógica matemática, é um conteúdo básico, fundamental para a galera que vai para a área de exatas. Sim, o livro tem muitos méritos. O primeiro deles é que ele é muito bonitinho. Ele é muito objetivo, muito claro. O texto dele ele define, ele usa exemplos relacionados à cultura pop. Quando ele cita clássicos, né, ele vai citar Kafka, Dostoiévski. Você não precisa de uma grande erudição, você mais ou menos só de saber que é um desses grandes escritores, você já vai entender por que ele está usando esses caras como exemplo. Vai falar de Star Wars, de ciência, de Darwin. Então, assim, os exemplos são muito próximos de nós. As ilustrações, elas cumprem bem a função delas dentro do livro. Elas são mais um exemplo para ajudar a clarear a nossa ideia, a nossa compreensão a respeito dessas falácias. Mas, para mim, o grande mérito desse livro é que ele é o livro dos maus argumentos. Porque ele faz soar um alarme na nossa cabeça para que a gente preste mais atenção na construção do nosso argumento, quando a gente está lá no debate, e faz com que a gente também fique mais atento com o que o outro está falando. Você não vai ficar caindo na conversa fiada de ninguém, não. Você vai ficar esperto e não vai deixar as pessoas, né, desviarem a sua atenção, plantar uma pista falsa, uma hipótese injustificada. Para que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é tudo isso, mas acho que ele tem essa função assim, pedagógica bem bacana, através dessa metodologia, de não ser um manual que te ensina a argumentar, mas ele te ensina a não cometer os erros mais recorrentes.
São 19 falácias, eu não vou conseguir falar sobre todas elas, eu vou apresentar algumas para vocês, não sei quantas eu vou conseguir falar para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos lá, coragem. A gente vai começar falando do ad hominem. E quem nunca cometeu um ad hominem que atira a primeira pedra. Principalmente no calor da emoção. Você para até de ouvir o que a pessoa tá falando e só quer xingar. Só quer falar mal do seu interlocutor, com quem você tá brigando. Bom, o ad hominem é isso. O ad hominem é desviar a atenção do argumento, seja para não demonstrar a fragilidade dele, ou para não ter que construir um argumento para fazer frente ao que você está ouvindo, e aí você passa a atacar a pessoa que está falando. É um ataque ao homem e não ao argumento. Outra falácia também muito comum, e essa eu vejo pra caramba nas redes sociais, é a falácia do espantalho. A falácia do espantalho, ela manipula, distorce, desqualifica o argumento. Também é uma falácia de pista falsa, mas nesse caso ela não desvia o foco do argumento, ela manipula o argumento. É quando você pega a frase do caboclinho, tira do contexto e tenta usar ela de uma outra maneira para poder fragilizar o argumento do outro. Mas um argumento também muito comum é o do apelo a uma autoridade irrelevante, ou a falácia da autoridade irrelevante. O que isso significa? Que para eu discutir a respeito de algum assunto, eu recorro a uma autoridade. Beleza. Claro que a gente precisa, né? A gente recorre a outras pessoas que pesquisaram assuntos dos quais a gente está discutindo. A questão é, essas autoridades, elas têm que ser importantes, elas realmente têm que conhecer o assunto que está ali em pauta. Se eu estou falando sobre as questões das desigualdades sociais no Brasil, mapeando isso, onde elas ocorrem, quais são as causas, eu vou recorrer a uma autoridade relevante, que, por exemplo, seria o IBGE. Ou quando eu estou discutindo questões teológicas, como a Divina Trindade, como a imortalidade da alma, eu vou recorrer a uma autoridade religiosa. No caso do catolicismo, eu vou recorrer ao Papa. Agora, não dá para recorrer ao Papa para argumentar ou para discutir questões referentes à desigualdade social. Assim como também eu não vou recorrer ao IBGE para poder discutir questões teológicas ou questões religiosas. Outra forma também de distorcer a discussão, ainda dentro desse contexto da autoridade relevante, é usar um coletivo indefinido. Como, por exemplo, assim, cientistas norte-americanos afirmam que... Pesquisadores afirmam que... Pesquisadores descobriram que... Quem são esses pesquisadores? Que tipo de experimento eles estão fazendo? A quais universidades eles estão vinculados? Sabe, só dizer que foram cientistas que fizeram, porque os cientistas são autoridades relevantes quando a gente quer discutir alguma questão relativa ao desenvolvimento do conhecimento. Só essa informação, ela não é suficiente para fundamentar o seu argumento. Um outro argumento também muito comum é o ad populum. O que é isso? É apelar para a popularidade de algo ou para o fato de muitas pessoas acreditarem em determinado fenômeno e que isso traz credibilidade, isso valida a afirmação que eu tô fazendo. Alguns anos atrás apareciam umas marcas assim, numas plantações de milho, na Inglaterra principalmente, e as pessoas acreditavam, muitas pessoas acreditavam que aquilo ali era obra dos OVNIs, a maioria. Então, lógico que isso era só podia ser obra de uma inteligência extraterrestre. Alguns anos depois, isso ficou provado que era uma brincadeira de uns fazendeiros lá, né, que assumiram a culpa disso depois. Então, a popularidade é uma estratégia boa para propaganda. Todo mundo usa determinado produto, use também para poder se pertencer. É um argumento também pro jovem, né? Ah, mãe, todo mundo vai. Ah, meu filho, mas você não é todo mundo. Esse aí foi pesado, né? Os meus vão ficar bravos comigo. Esquece, gente. Outro tipo de falácia também muito interessante da gente ficar ligado nela é da composição e divisão. Composição e divisão é uma falácia de hipótese injustificada. O que isso significa? Que eu estou levantando uma hipótese, mas que eu não tenho elementos suficientes para justificá-la, para fazer com que ela realmente seja uma verdade. Nesse caso da composição e divisão,
é dizer que atributos de partes necessariamente estão presentes no conjunto, na totalidade, ou que atributos que pertencem a um conjunto também vão estar em cada uma de suas partes. Ficou esquisito? Vai melhorar com o exemplo. Pensa numa turma de escola, sala de aula. Uma 300 qualquer. Não vou falar nenhuma turma assim para poder não dar muita confusão lá na escola. Mentira. Bom, no conjunto, você vai falar assim, aquele terceiro ano A é excelente, os meninos são super disciplinados, a gente tem uma produção acadêmica muito boa. Então, no conjunto, você tem um determinado atributo. Isso não significa necessariamente que dentro daqueles 35 alunos, cada um deles vai ter esse mesmo atributo. E o contrário também. Atributos das partes não necessariamente vão aparecer na totalidade, no conjunto. Pegar essa mesma turma, vai ter um aluno indisciplinado, vai ser aquele que, não aquele que tem dificuldade para aprender, mas aquele malandro que não quer saber de nada. Essa é uma característica que vai se manifestar na totalidade, no conjunto? Não necessariamente. Então, é uma hipótese injustificada. A gente já tá quase acabando, e uma das últimas falácias que eu quero conversar com vocês é a do apelo à ignorância. Esse tipo de argumento, eu vou ler, tenta convencer que algo é verdadeiro simplesmente porque não foi provado como falso. Assim, a ausência de prova é transformada em prova por ausência. Quer um exemplo? Tem um ser intergaláctico agora orbitando o Sol entre Marte e a Terra. Você tem provas de que esse ser não está lá orbitando? Então, se eu não tenho prova, a ausência de prova já confirma a minha hipótese. Isso é uma hipótese injustificada, né? Aí, gravurinha que o Almosai colocou aqui, que o Almosai não, que o ilustrador deixou, também faz uma referência mais espacial. A luzinha piscando, brilhando lá no céu, isso só pode ser um disco voador, já que eu não tenho nenhuma prova de que seja outra coisa. Só pode ser um disco voador vindo para visitar os terráqueos, em busca de vida inteligente. Coitado. E por fim, e não menos importante, é o apelo à emoção ou falácia da mãe por minha conta, tá, gente? Essa ideia, assim, de que para você convencer, para você fazer com que o seu argumento ganhe força, solidez, você vai usar o sentimento do outro, o sentimento do seu interlocutor. Então, provocar a emoção para convencer o outro é apelar, velho. É o que normalmente as mães fazem. Eu sou mãe, e aí as mães que me perdoem, mas a gente é a rainha da falácia. Se o menino pede pra sair, aí você começa, meu filho, mas não sei, eu tô sentindo uma coisa assim, coisa tão ruim, se fosse você não ia, não. Aí o bichinho tadinho fica lá com dó, você que tá sofrendo, fica com medo. Também é um fiote lá da falácia do apelo à emoção, o apelo ao medo. É uma estratégia também política, apelar para a emoção ou apelar para o medo, em vez de usar um argumento sólido, discutir propostas e apresentar outras questões. Quer ver um exemplo? Candidato X vai instaurar a ditadura militar no Brasil, nós não vamos poder falar mais nada. E aí todo mundo morrendo de medo das coisas acontecerem. Não, mas candidato Y, Deus me livre, nós vamos virar todo mundo comunista, comedor de criancinha. Então eu apelo para o medo popular, em vez de usar argumentos para poder mostrar porque X ou porque Y é um bom candidato ou não é um bom candidato. Bom, ninguém vai se tornar um especialista em lógica depois desse vídeo, mas a ideia era mesmo provocar um interesse nesse assunto para a gente ficar ligado nos nossos discursos, nos nossos debates. Enfim, a gente não quer ganhar discussão por ganhar discussão, porque isso a gente já sabe que é inútil e estéril. A gente quer ir para o debate para promoção do conhecimento, para ampliar e melhorar o nosso convívio social. A gente quer poder debater com todo mundo em alto nível, botar o bloco na rua e botar principalmente os maus argumentos para correr. Então é isso, gente. A gente fica por aqui.
Comentem, deixem comentários o que vocês acharam, sugestões de temas para os próximos vídeos. Se inscreva, ativa sininho, compartilhem, por favor. Mostra para a mãe, para a avó, para o pai, para o primo, para todo mundo. O canal ainda é muito pequenininho. É um projeto pessoal que foi muito incentivado pelos meus alunos. Eu sei que uma grande parte de vocês está aí assistindo agora. Muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado pelo apoio, especial a Débora e ao Leandro. Vocês foram assim... Então, até a próxima quarta-feira. Um beijo e bora sair da caverna. Tchau!